E foi ali que eu vi que você começou a desenvolver esse lado psicológico, não é isso? Isso. Né? Você trabalhou como no Exército? É o seguinte, depois do mosteiro, que é uma vida privada, por exemplo, nós não olhamos mulheres, e éramos meninos jovens com a vontade na auge. E tal, era uma vida austera. A vida no exército totalmente diferente e a vida na cara, porque todo mundo entende para que ele trabalha. Depois de certa crise espiritual, eu achava que de alguma maneira a religião me restringia. Que tem que entender, a religião judaica, ela é muito exigente. Desde que você acorda de manhã, quando você vai para a toalete, tem uma coisa a falar antes e depois. E quando você vai comer alguma coisa, é uma religião que costuma, dá para falar horas, mas não agora, sobre o conceito da religião judaica. Tem um engano de pensar no início sobre o monoteísmo, mas tinha monoteísmo provavelmente também antes do judaísmo. Existia depois os conceitos, eu não lembro se fosse Marx ou Hegel, que achavam que o judaísmo vem trazer a lei de Moisés. A Bíblia, se você lê os primeiros 5 livros, que a gente acredita que Deus fala e Moisés escreve, tudo o resto é outra coisa. Os primeiros 5 livros, 66%, 2/3, pelo menos são leis, obrigações que têm desdobramentos. Mas eu acho que leis também existiam. Mas o judaísmo vem inovar a santidade em grupo. Existia a santidade, existia o monoteísmo, mas a santidade era para os sacerdotes. Uhum. E vem o judaísmo falar todo mundo pode ser. Claro, desde que você é judeu, todo mundo pode ser desde que você é judeu. A história dos judeus, ela fala por si, dá também para falar aqui durante muito tempo, mas criou-se ao longo de 2000 anos dos judeus na diáspora, criou-se umas diferenças dentro na religião, mas a linha principal sempre foi mantida. Meu avô falava que o maior sonho dele era ter terra. Mas era proibido para o judeu ter terra. A igreja também queria que os judeus se emprestem, porque na Bíblia é complicado, não pode pegar juros. Uhum. Só que no judaísmo levantou um sábio e falou, sem juros não vai rolar a economia. Quem vai emprestar dinheiro para outro sem juros? Verdade. O movimento econômico, ninguém vai emprestar se não vai ter uma contrapartida. Então ele falou, não, realmente esse mundo ideal, não sei, e deixou. A Igreja Católica também achou que é muito bom, porque normalmente pessoas não gostam do banqueiro, ele cobra de você os juros. Então era bom para incitar o povo contra os judeus, porque era um esporte milenar, que toda vez que tem problema, os judeus são poucos fracos, eles têm dinheiro, então vamos tomar o dinheiro de todo mundo. Porque como não podia ter terra, eles acumulavam dinheiro, né? Sim, só que depois do Holocausto, entenderam os judeus que força sem força real não existe. Força sem força real não existe, porque qual era a história judaica, assim, eu resumo ela mais ou menos assim. Os judeus vivem num lugar, prospera, faz o lugar prosperar, e aí o rei, por algum motivo, é assim, ou que ele quer o dinheiro dos judeus mesmo, ou ele precisa emprestado para a guerra. Uhum. Quando ele vence, às vezes, ele devolve o dinheiro, às vezes não, dá lá uma expulsão, uma matança pequena e resolve a dívida. Uhum. Porque não tinha esse poder. Então, fundou-se o Estado de Israel nessa premissa de criar o judeu novo e fundou acima das palavras nunca mais. Por isso eu acho, por exemplo, que as pessoas no mundo não entendem o que significa para nós o que aconteceu no 7 de outubro. Uhum. Porque nós sempre falamos, claro que não é holocausto, mas sempre falamos, nós não vamos deixar isso acontecer. E aconteceu quando a gente está com o exército e tudo. Então, tem o meu interesse. Então, eu fui para o exército e eu fui no departamento psicológico. Eu sempre tinha tino, eu estudava bastante coisa de psicologia
E lá eu tinha uma função de entrevistar pessoas para ver para aqueles mais ou menos adequados no exército, ou ver o nível dele, psicotécnico, e entrevista. Nisso aí tinha técnicas que, por pesquisas que fizeram, viram que é melhor a gente que passa curso entrevistando, que tem uma aproximação na idade de que psicólogos. E é isso, eu entrevistei quase 3.000 pessoas, mas isso me contribuiu bastante para a visão. Sempre gostei do ser humano e de entender como ele funciona. Já no exército eu comecei no tempo livre estudar bastante filosofia. Aí depois, você é formado em psicologia? Sim, né? depois, sim, eu fui para a universidade e quando eu saí do exército, eu sempre achei que as maiores viagens são aqui dentro da cabeça e não fora. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, para qualquer lugar que você vai, sua mente vai junto. uma coisa você leva com certeza, e você mesmo. Então, no meados de meus estudos, que eu estudava filosofia e história, eu especializei nas religiões do Oriente, budismo, que eu sempre gostei, e judaísmo, que todo mundo pensa que é religião ocidental, mas a religião é asiática, a gente vive na Ásia. E o conceito oriental sempre foi claro. A parte da Grécia, que chamava Grécia, que era a Turquia, lá de Macedônia, sempre tinha uma filosofia mais mística. Pitágoras mexia em números, não para inventar essa equação, ele entendia o mundo de outra forma através de números. É difícil para a pessoa como eu acreditar que tudo esse mundo, todas essas galáxias acaba com minha capacidade de entender as coisas. Desde que eu não consigo enxergar as coisas exatamente como que são, ou são a mesma coisa em todas as dimensões, mas a resposta nunca é essa resposta de, se eu não entendo. Eu tinha um rabino que falava que quando chegou a eletricidade, passava fio, pessoas não viram nada, começaram a se pendurar, queimaram, aí eles entenderam que existem também coisas que você não consegue ver. Essa que é a importância, né, do que a gente estava comentando, de você enxergar além da lógica, né? Porque a lógica seria um ponto de vista, vamos dizer, né? A lógica e física mecânica, até física, ela é ótima para manipular o mundo hoje. Nós estamos acostumados a viver em um mundo que está em confronto o tempo todo. Eu acho que uma das coisas mais interessantes é olhar o mundo de forma de também, não só ou. Não é ou assim ou assim. Normalmente, quando dois sistemas se apresentam, Hegel fala isso, é tese, antítese e síntese. Cada lado tem as coisas boas dele, tem mais, tem menos, tem coisas conflitantes, mas no final, em processos históricos, a tendência é que o bom senso se prevalece. Hegel descreve esse movimento como um movimento, por exemplo, o mundo filosófico desenvolve e muitas coisas nesse mundo. Eu não tenho certeza, que Marx tinha uma visão um pouco diferente. Do que foi explorado, faz parte da dialética.